Nós vamos continuar aquela série que eu falei aos irmãos sobre discipulado no Evangelho do Reino de Deus. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre as marcas de um discípulo de Jesus. Então, hoje nós queremos continuar aquilo que nós havíamos já começado e falado na semana passada sobre ser discípulo de Jesus. E nós estamos compartilhando com os irmãos que nós poderíamos ser inimigos de Jesus, poderíamos ser apenas seguidores de Jesus, como era a multidão, ou poderíamos ser discípulos que param no meio do caminho, ou poderíamos ser discípulos verdadeiros. Então, hoje eu queria compartilhar um pouquinho mais e fundamentar um pouquinho mais os irmãos sobre alguns aspectos importantes que nós precisamos considerar nessa nossa caminhada. Amém? Aleluia. E eu estava falando para os irmãos, quando a gente fala em discipulado, é muito mais que um vínculo entre duas pessoas, um irmão mais maduro, uma pessoa mais madura na fé e outra mais nova, mas é principalmente o relacionamento entre o discípulo e o Senhor Jesus. E eu compartilhava também que havia e há uma ideia enganosa que muitos acham que basta apenas uma decisão e há uma salvação instantânea e permanente. Eu queria explicar um pouquinho melhor isso. Nós sabemos, por exemplo, que aquele ladrão lá na cruz, aquele que creu que o Senhor Jesus era o Cristo, era o Messias, ele foi salvo. Logo em seguida ele foi morto, ele foi salvo. Agora eu fico imaginando se aquele homem, antes de ser pego, provavelmente em algum momento ele tenha cometido um roubo e viesse a seguir a Jesus e viesse se converter, se arrepender, ele ia seguir Jesus até o final. E a impressão que nós temos hoje no meio evangélico é que há uma terceira porta. Tem a porta estreita, onde nós devemos entrar, e o caminho continua estreito, e há uma porta larga que conduz para a perdição. O Senhor Jesus nos ensina isso. Só que temos uma impressão que é uma porta intermediária. Você decide pelo Senhor Jesus, mas você pode levar a vida como você quer. Você não precisa ser consagrado como aquele líder, aquele obreiro, um pastor, como um discipulador. Você pode levar a coisa na meia boca, como se diz. Então, o que eu quero colocar é que nós temos que decidir e temos que tomar uma decisão de fé pelo Senhor Jesus, mas nós precisamos caminhar e considerar tudo aquilo que Ele nos ensinou e aquilo que Ele nos mandou fazer. Amém? Então, há um pastor da Alemanha, eu tinha escrito pastor alemão, os irmãos iam confundir com cachorro. Então, há um pastor na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, chamado Dietrich Bonhoeffer. Não sei se a pronúncia está correta, minha esposa que fala alemão, eu não falo, mas eu falo como eu estou lendo mais ou menos, né? E ele falou o seguinte sobre a graça barata, o que tem sido pregado. Isso naquela época já era assim, né? Diz o seguinte: a graça barata é justificação do pecado e não do pecador. A graça preciosa é o chamado de Jesus Cristo que faz o discípulo largar as suas redes e segui-lo. Então, amados, a graça é de graça, mas a graça custou um preço ao nosso Deus. A entrega do Filho dele, Filho amado, para morrer na cruz por nós. Amém? Então nós precisamos compreender essa tão grande salvação. Aleluia. Como o pastor Luciano Subirá já disse, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras que Deus preparou desde a fundação do mundo para que andássemos nelas. Amém? Aleluia. Muitas vezes a gente pode pensar, mas
os pastores vão falar de novo nesse assunto sobre ser discípulo, sobre o propósito eterno de Deus. E eu posso dizer aos irmãos, como Paulo falou em Filipenses 3:1, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, essa era uma prática de Paulo, de outros apóstolos, de repetir aquilo que ele já havia ensinado. Então, os irmãos têm um pouquinho de paciência comigo aqui, tem um pouquinho de paciência com os irmãos que têm pregado, porque nós precisamos repetir algumas verdades para que elas se solidifiquem, elas sejam firmadas no nosso coração. Também o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 2, verso 1, diz assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, nós precisamos repetir algumas verdades aqui, alguns princípios, para que os irmãos possam entendê-las e ter revelação. Talvez você já tenha tido alguma experiência com alguém, de falar alguma coisa, repetir, e a pessoa não entende, até que um dia ela compreende, aquela palavra é revelada a ela. Então eu sempre digo que palavra falada é uma coisa, palavra revelada dá um outro efeito. E a minha oração nessa manhã é que nós tenhamos revelação do que é realmente ser um discípulo do Senhor Jesus. E eu quero te pedir que você retira do teu coração toda a barreira prévia, tipo, eu já sei tudo isso, então estão sempre pegando isso aqui. Tira essa barreira, esse pré-conceito. Amém, amados? Enquanto nós não estivermos vivendo na plenitude dos mandamentos, nos ensinos do Senhor Jesus, nós precisamos revisar, memorizar, até que essa semente germine e se transforme em frutos. Amém, amados? Até que Cristo, como Paulo dizia, seja gerado em nós. Amém? Aleluia, eu quero fazer isso. Estou com 50 anos de discipulado com o Senhor Jesus. Estou aprendendo ainda. Me converti com 15 anos. Já compartilhei isso na semana passada. E até hoje estou aprendendo. E eu quero aprender até o dia que o Senhor me chamar. Amém? O Senhor Jesus é maravilhoso. Como diz Paulo, as insondáveis riquezas dele, da sabedoria, do conhecimento. E a palavra de Deus, amados, ela é profunda, ela é inesgotável. Estamos cantando aquele cântico, né, da fonte. Eu digo que é a música da Samaritana, né? A fonte que jorra do trono de Deus para as nossas vidas é algo maravilhoso, amados. Todos nós temos sede. Todos nós temos sede. Às vezes a gente se sacia com cisternas rotas, com água suja. E o Senhor está nos falando nessa manhã. Nós precisamos nos saciar da fonte que vem do trono de Deus, dos rios de Deus, dos rios do Espírito, que nos lavam, que nos purificam, que nos transformam, que nos renovam. Amém? Aleluia! Nós precisamos simplificar nossas vidas, amados. Os princípios bem aprendidos, bem praticados, bem transmitidos, mudam a nossa vida de fato. E ainda mudarão outras vidas através de nós. Amém? Por isso nós precisamos ter discípulos bem formados, discípulos bem instruídos, para que eles possam atingir outras pessoas, possam atingir outras vidas. Amém? Mas eu queria falar um pouquinho, e você já conhece, mas eu quero repetir e quero pedir aos irmãos que compreendam e entendam isso espiritualmente. Peçam ao Senhor: Senhor, eu quero compreender essas verdades e eu quero praticá-las. Eu quero que a tua palavra se transforme em carne e osso na minha vida. Amém? Nós precisamos viver, amados, não apenas entender intelectualmente, mas nós precisamos viver dia a dia a palavra de Deus, os seus mandamentos, o que Ele nos ensina. Mas falando um pouquinho sobre o projeto do eterno, o propósito eterno de Deus. Vamos relembrar o que é o propósito, o projeto eterno de Deus e qual é a fundamentação disso na palavra. O projeto de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, de forma que tudo seja convergido
reconciliado, restaurado no final dos tempos em seu Filho Jesus. Para a glória de Deus, amém? Amém. Aleluia! Nós somos família de Deus, a palavra nos ensina isso, somos família de Deus, somos corpo de Cristo, somos templo e habitação do Espírito, amém? Aleluia! Ele está em nós, amados. Jesus não nos deixou órfãos, mas Ele deixou o Espírito Santo para habitar em nós, para nos conduzir a toda a verdade, para dar testemunho do Senhor Jesus. E também somos a noiva de Cristo, que está esperando a sua volta. Aleluia! Glória a Deus! Mas você pode perguntar de onde vem essa teologia sobre o propósito eterno, de onde tem essa revelação que nós falamos. Eu quero ler com vocês, primeiro, Gênesis capítulo 2. Irmãos, eu vou projetar aqui, depois eu vou passar um PDF para os irmãos também. Quem quiser anotar, anote alguma coisa diferente que Deus está falando contigo, mas se você quiser anotar tudo aqui, são muitas coisas, talvez você não tenha tempo de prestar atenção. Eu gosto de anotar, mas eu gosto de anotar coisas que Deus está me falando durante a pregação, ou algo que o pregador, o pastor está falando, e Deus está falando alguma coisa no meu coração, baseado naquilo ali também. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, se concentrem naquilo que eu estou falando aqui. Por isso que a gente está projetando, depois a gente passa o PDF, deixa Deus falar contigo, amém? Mas em Gênesis 2:26 diz assim, lá na criação do homem, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui Deus está falando não apenas de criar uma criatura, mas está falando de criar filhos. Quem é que é parecido conosco? São os filhos. São nossa imagem e semelhança. E continua. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. O que é isso, amados? Tenham família, tenham filhos. Amém? Amém? Então, desde a criação, Deus queria uma família e muitos filhos. Vocês estão entendendo? Amém? Desculpe, está errado. Gênesis 1. Tá bom? Então, amados, falha minha, não foi de quem fez as transparências. Então, amados, desde o início, o Senhor queria muitos filhos. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele não criou uma criatura, ele criou filhos. Amém? Amém? Aleluia. Outro texto que eu queria também que os irmãos entendessem, para nós podermos ter uma compreensão muito clara, Efésios 1, de 4-6. Diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Observe o seguinte, o projeto vem antes da criação, antes da fundação do mundo. Em amor, nos predestinou para ele, deu um destino de antemão para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o propósito, segundo a sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é esse amado? Jesus Cristo. Amém, amados? Então, Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, para andarmos nas boas obras, para andarmos em santidade. Romanos 8, 28, 29, diz assim, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Você foi escolhido para ser irmão de Jesus. Ele é o primogênito. Aleluia. Glória a Deus. Eu me alegro com isso, amados. Eu tenho um irmão mais velho que me defende, que me ajuda.
que não me deixou sozinho. Ele outorgou o Espírito Santo para andarmos dia a dia com Ele. Amém? E o último texto dentro dessa linha de pensamento, Efésios 1:10. De fazer convergir nele, quem? Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tem uma palavrinha aqui, que é a palavrinha convergir. A gente não tem ideia mais ou menos o que significa essa palavra, mas lá no original, uma palavrinha, parece um palavrão, tem várias sílabas. Anakepalaiomai. O que significa essa palavra? Colocar todas as coisas juntas, numa pessoa, condensar e resumir, tinha o sentido de ajuntar todo o exército ao redor de um comandante e ouvir suas ordens. Naquela época, havia os exércitos e quando tocava uma corneta, uma trombeta, os soldados, os cavaleiros sabiam que deviam se ajuntar ao redor de um comandante. E aqui o que a palavra está dizendo é o seguinte, que no final dos tempos todas as coisas convergerão para Jesus Cristo. Amém? Então a gente consegue compreender o propósito eterno em cima dessas passagens e também de tantas outras. E nós vemos aqui algumas características e qualidades do projeto de Deus, que são uma família, fala do que? Unidade. De muitos filhos, está falando de quantidade. Semelhantes a Jesus, está falando de qualidade, que a qualidade é alta, né? Semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus, qual é a finalidade? Para glorificar o nome de Deus. Amém? Aleluia. Colossenses 1:15 diz assim: este, se referindo a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém. Aleluia! Esse é o nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Muito bem. Nós entendemos então até aqui o projeto, o propósito, a vontade de Deus. E agora, como todo projeto, quem trabalha com projeto, gerenciamento de projeto, ou engenheiro, arquiteto, ele tem um plano, ele precisa, para que aquele plano saia do papel, saia da ideia, do campo das ideias, dos conceitos, ele precisa ter uma estratégia para colocar esse plano em prática, para que esse plano possa sair do campo teórico para o campo prático. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a estratégia do projeto, a estratégia do propósito de Deus. Mateus 28:16, eu peço um pouquinho paciência dos irmãos, estou citando vários textos bíblicos aqui, mas a palavra que transforma a nossa vida, amém, amados? Deixamos que a palavra de Deus toque em nós, nos lave, nos purifique, nos edifique. Mateus 28:16, olha qual é a estratégia para cumprir esse projeto. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte de Jesus lhes designaram. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Coloquei esse texto aqui para que nós tenhamos ideia que tem discípulos que às vezes duvidam. Que fica, será que esse medo, será que eu tenho que praticar essa palavra? Será que isso aqui é mais um método que inventaram de vida para a vida cristã? Será que eu preciso realmente ser um discípulo radical, cristão, realmente radical, que se dedica, consagrado? Será que isso não é para apenas para o líder, para o pastor, para o discipulador? Não, amados, é para todos nós. Então,
para ser discípulo nós precisamos ser homens e mulheres também cheios de fé, que tenham um coração totalmente íntegro ao Senhor. E olha o que diz a palavra: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Só Jesus já havia morrido naquela cruz, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. O Filho de Deus morreu naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou. E quando ele fala essa palavra aqui, tudo estava consumado. Então ele diz o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tem alguns irmãos que dizem que esse ide é indo. Enquanto você está vivendo, você está indo, você está falando. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Ou poderia trazer assim: ensinando-os a obedecer todas as coisas que você tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E depois nós estaremos com Ele, amém? Amém. Aleluia. Então, Ele não nos deixou sozinhos nessa tarefa. Então, Ele tem essa estratégia que quero mostrar aqui aos irmãos, que é ser e fazer discípulos. E também em Marcos 16 diz assim: disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Algo que me chama a atenção, amados, aqui, que o Senhor Jesus está falando aqui em Marcos 16, no 15, está dizendo: ide por todo mundo e pregar o evangelho. E logo em seguida ele diz o seguinte: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ele não está falando aqui, e ele não diz aqui aqueles que pregam, que estão pregando o evangelho, mas aqueles que creem. Há um mover de Deus, há uma dinâmica de Deus, que aqueles que vão se convertendo, eles vão pregando. Vocês não estão compreendendo? Algo tremendo. E o Senhor não está colocando aqui, há uma elite espiritual que vai fazer esse milagre. Não todos que vão crendo, eles vão pregando. E outros se convertem, esses vão pregando, e outros se convertem, até que um dia o Evangelho chegou até nós aqui, em 2025, 26. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, falando um pouquinho sobre a estratégia, eu procurei lá no dicionário de vez em quando, eu gosto de ver algum significado nos dicionários, porque muitas vezes, Deus fala até no significado da palavra. Eu lembro uma vez, fazendo um pequeno parênteses aqui, estava no serviço e estava uma situação, um trabalho lá muito difícil, um risco de perder emprego, toda uma situação complicada. E ali eu lembrei daquele salmo que diz assim: o Senhor, Tu é o meu baluarte, meu refúgio. E eu pensando assim: o que é baluarte? Aí eu pensava que era um lustre bonito, alguma coisa assim. Fui olhar lá no dicionário o que era baluarte. Baluarte é fortaleza inexpugnável. Lembro até hoje as palavras usadas no dicionário. Deus é a nossa fortaleza. Sabe aqueles bunkers que o pessoal vai na guerra para não, quando vem uma bomba, o cara ficar protegido ali? É mais ou menos isso. Então, voltando aqui, fechando parênteses para não me alongar demais, a palavra estratégia é um caminho, plano, conjunto de ações para alcançar um objetivo. Vem do grego estratégia, significa a arte do general. Stratos, exército, iago, conduzir, guiar e liderar. Então, nosso general é Cristo, né? Então, a estratégia dele é ser e fazer discípulos. Baseados em quê? No sacrifício dele. Amém? Na vida dele. Aleluia. Então, duas coisas que nós precisamos fazer. Se a gente pudesse resumir o que a igreja tem que fazer, é ser discípulo, está falando de edificação, e fazer discípulo, está falando de evangelização e cuidado. Então, ser discípulo, depois fazer discípulos. É nessa ordem que nós precisamos trabalhar. Primeiro, antes da igreja fazer, ela precisa ser.
antes de você fazer discípulo, você precisa ser um discípulo. Amém? Senão, a palavra nos diz lá que os fariseus tinham discípulos. Mas só que esses fariseus, como o Senhor Jesus disse, eles eram cegos, estavam levando outros cegos para o abismo que nem eles. Então nós temos que ser discípulos do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que nós precisamos, antes de fazer discípulo, nós precisamos ser discípulos. Marcos 3,14 diz assim: então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar e pregar, e a exercer autoridade, expulsar demônios. Amados, aqui o Senhor está dizendo uma ordem, dando uma hierarquia de ordem, uma ordem que nós devemos seguir. Qual é? Primeiro estar com Ele, depois sermos enviados. Amém? Amém. Aleluia. Então qual é a ordem correta? Primeiro, preciso passar pelo novo nascimento da água do Espírito. Eu preciso estar com Jesus, preciso estar com Ele, eu preciso ter uma experiência com Ele, passar pela porta, passar pelo arrependimento, pela fé, pelos batismos. Nós temos aprendido que a porta nós entramos pela fé, nós temos que crer no Senhor Jesus, nos arrepender dos nossos pecados e sermos batizados. Aliás, quero reforçar aqui, irmãos, aqueles irmãos que já foram batizados nas águas, mas não foram batizados no Espírito Santo, você precisa ser batizado também no Espírito Santo. Amém? Você precisa fluir dos dons. Amém. Você precisa ser cheio do Espírito. Amém? Aleluia. Então, amados, agora eu quero ir um pouquinho mais para frente e comentar um pouco quais são as marcas de um verdadeiro discípulo. Às vezes a gente, para identificar um produto, por exemplo, quem trabalha com dinheiro, aprende a reconhecer uma célula verdadeira, um real verdadeiro, um real falso. Então há algumas características de uma nota verdadeira. Marca d'água, tem umas, como é que chama aquilo? Parece uns pelinhos de aço, assim, umas coisas que iluminam. Você olha contra a luz, você vê umas figuras ali. Então há algumas marcas, algumas características que diferenciam. E quem já está acostumado, caixa de supermercado, ou caixa de banco, hoje, se bem que hoje a gente quase não usa cédulas, né, de dinheiro, ele tem uma habilidade até no toque, né? O que é cédula? O que é uma nota de 100 reais, né, Silas? Então há algumas características até no toque de você diferenciar uma nota verdadeira de uma nota falsa. E aqui eu quero comentar com os irmãos, e não é um estudo exaustivo, há outras marcas, mas eu elenquei aqui as principais marcas, né? E nós precisamos entender que para sermos discípulos do Senhor Jesus, há um preço a ser planejado, não há um preço a ser pago. Não gosto muito dessa expressão, a ser pago, mas nós precisamos entender o que é necessário, o que vai demandar a nossa decisão de ser um discípulo de Jesus das nossas vidas. Então, não é pagar pela nossa salvação, mas entender que essa decisão vai exigir de nós uma contrapartida. E foi Jesus que disse isso. Em Lucas 9:23 diz assim, eu quero que os irmãos prestem bem atenção nisso. Lucas 9:23, o Senhor Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, você não é obrigado. Quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz. Não é tomar a cruz um dia só, né? E a tua cruz não é a tua esposa, não é teu marido, tá? Dia a dia. Nada disso, tá? E seguir a Jesus. E Lucas 14:28 diz assim: pois qual de vós, falando sobre calcular o preço, né, de se planejar para isso,
O Senhor Jesus diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Assim, pois, todo aquele que dentro de vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu lembro do jovem rico, quando era um rapaz extremamente zeloso, estava cumprindo a lei, e aí ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e aí o Senhor Jesus coloca algumas coisas para ele, como por exemplo: vai, vende tudo que tu tem e me segue. Ele calculou o preço, realmente não valia a pena. Não, ele achou que não valia a pena, né? Mas ele entendeu que ele estava na frente da pérola de grande valor, a pérola preciosa, a joia preciosa, né? Então, amados, nós precisamos calcular esse preço e entendermos que nós precisamos entregar tudo para Ele. E agora eu queria esmiuçar um pouquinho quais são as marcas que identificam um verdadeiro discípulo. Eu quero que essa palavra te incomode, que não te deixe confortável, tá? Assim como não tem me deixado confortável. Porque se o pregador fala uma palavra que deixa as pessoas confortáveis, normalmente elas não vão crescer, né? Então, a primeira marca, e agora dentro disso eu quero que faça uma autoavaliação. Não espero que alguém diga: você precisa melhorar nisso, você está falhando naquilo. Não, faz uma autoavaliação, vê como é que está a tua vida. Primeira marca: o amor de Jesus para com os meus irmãos. Nós temos falado, o Jorge falou há 3 semanas atrás, sobre o congregar, estar junto. Se eu não congrego, se eu não estou junto com meus irmãos, como é que eu vou demonstrar o meu amor na prática? Eu preciso estar comprometido com o corpo de Cristo. Sem isso, o amor não é prático. Como é que eu vou viver esse mandamento do Senhor se eu não conviver com meus irmãos? Claro, eu tenho minha família, estou convivendo, minha família também é da mesma família de Deus, mesmo sangue de Jesus, né? Que nos uniu, né? Eu estou demonstrando ali dia a dia com a minha vida prática, com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos. Mas, amados, algo que me chamou a atenção está em João 13:34, não preciso abrir. João 13:34 diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Por que o Senhor Jesus falou novo mandamento? Parou para pensar? Já não tinha lá no Antigo Testamento: ama o teu próximo como a ti mesmo, amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Mas fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas agora Jesus está dizendo o seguinte: novo mandamento vos dou, que vocês amem. Mas aí ele mudou o padrão. Qual é o padrão? Como eu vos amei. Marca do discípulo: amar uns aos outros como Jesus amou. Pesado isso, não é? Tu tem que amar mais o outro que a ti mesmo, porque, tá me entendendo? O Senhor Jesus nos amou um amor que é inexplicável, um amor maravilhoso. Ele deu a sua vida por nós. Amém. Aleluia. Então, essa primeira marca. Segunda marca: renúncia aos seus direitos e à sua vontade. Opa, eu tenho que renunciar aos meus direitos, à minha vontade. Não sou eu que falou isso. E falei isso. O Senhor Jesus falou isso. Lucas 14:33. Aleluia. Negar a si mesmo. Como é que está isso na tua vida? Como é que está essa área na tua vida, querido?
Está negando a ti mesmo ou a vontade ainda do velho homem, da velha mulher está ali forte, mandando? Quando pisa naquela tua unha gravada do dedinho, ninguém, tu fica bravo, tu fica reagindo. Denúncia seus direitos. Porque se nós cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, quem é o dono da minha vida? Quem é que manda agora? É Ele. Amém? Aleluia. Terceiro, tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. O que é tomar a cruz? Eu diria que a renúncia é a decisão e a cruz é a prática. É você fazer não a tua vontade, mas fazer a vontade de Deus em qualquer área da nossa vida. Amém? Aleluia. Quarto, uma marca do discípulo, que ele tem obediência. Ele é obediente e guarda os mandamentos de Jesus. Ele permanece na palavra obedecendo. João 8, 31, 32 diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Nós já ouvimos muita gente usar esse versículo: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Mas para nós conhecermos a verdade, para a verdade nos libertar, nós precisamos permanecer na palavra de Jesus e sermos discípulos dele. Amém? Aí a verdade vai nos libertar. Aí a verdade vai transformar a nossa vida. Amém? Jesus é a verdade. O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Outra característica também muito clara na vida do discípulo: ele é disciplinável. Ele é disciplinável. Ele está debaixo da disciplina. Hebreus 12, 7 fala isso. Há uma palavrinha ali que diz: todos aqueles que são filhos estão debaixo da disciplina de Deus. Às vezes, a gente, quem tem filho, né, às vezes nós disciplinamos nossos filhos até uma idade. Depois, quando são mais jovens, a disciplina é um pouquinho diferente. Não é uma disciplina como nós fazemos quando eles são crianças, né? E os filhos casam, a gente acha: não, mas agora eu estou casado, já sou maior de idade, né? Ninguém vai me disciplinar. Não, você está debaixo da disciplina do Pai eterno. Amém? Então, e uma das características que a gente vê muito claro na vida de um discípulo verdadeiro, que quando ele é, não digo disciplinado, mas ele é chamado a atenção, ele é de alguma forma corrigido, ele recebe aquilo. Ele não se justifica, né? Alguém já disse que quem é bom em justificativo é ruim de arrependimento e quebrantamento, né? É uma verdade. A gente observa assim algumas situações que nós já, como pastores da congregação, tivemos que trazer a disciplina do Senhor. Algumas situações realmente que precisavam, a gente notava claramente aquele que era um verdadeiro discípulo, ele se quebranta, ele se arrepende, ele tem um arrependimento, um quebrantamento genuíno, e ele se quebranta diante do Senhor. E ele não está fazendo aquilo para homens, mas está fazendo aquilo para o Senhor. Tem pessoas que realmente não se quebrantam, são duros, não são disciplináveis, precisam ser discípulos verdadeiros. Amém, amados? Amém. 6. O discípulo verdadeiro, uma marca: ele anda na luz. Ele anda na luz. Nós precisamos andar na luz. O que é andar na luz? Não quer dizer que a gente não vai cair eventualmente, mas nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados, como diz lá em 1 João 7. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Um 6. Vocês
dissermos que não temos que manter, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Então, amados, o que é andar na luz? É ter comunhão com os irmãos. Você observa quando o irmão não está bem, o irmão está em pecado, está desanimado, está afastado. A primeira coisa que ele faz, ele não entra em comunhão com os irmãos. Ele sai do convívio da igreja, do grupo caseiro, do discipulador. Ele começa a se afastar. Mas o andar na luz, ele confessa, ele quer acertar, ele quer corrigir, ele quer fazer a coisa correta, amém? Então, essa marca é algo muito forte. A outra marca, o 7, se deixa encher do Espírito constantemente. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele se deixa encher, ele busca o Senhor através da palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos. Você, quando está no meio do povo de Deus, você é cheio do Espírito Santo. Não é apenas no louvor, é uma bênção, né? Deus tem ministrado muito no meu coração através da música, do louvor. Mas quando nós estamos juntos, quando alguém ora por nós, quando alguém compartilha alguma coisa, nós somos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar isso, amados. Essa é uma marca muito forte na vida de um verdadeiro discípulo. Ser cheio do Espírito. Então, quando eu falo ser cheio do Espírito, você não pode ser cheio de outras coisas. Você tem que se esvaziar dessas coisas do mundo. Como Paulo diz, despir, despojar do velho homem, se revestir do novo homem. Amém? Aleluia. 8. Andar no Espírito. Não basta apenas ser cheio do Espírito. Você tem que andar no Espírito. Como diz lá em Gálatas 5,16. Anda no Espírito. Anda. Constantemente. Se enche do Espírito e anda no Espírito. Não satisfaça a vontade da carne. Por isso que Jesus disse: crucifica a tua carne todos os dias. Toma a tua cruz todos os dias. Anula a tua vontade. Faz a vontade dele. Amém? A vontade que nossa, que às vezes nos leva para o erro, para o pecado. 9. Manifesta o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aquela palavra lá em Salmo 133 diz assim: como bom e agradável viver unidos dos irmãos. Imagina, querido, quando você está manifestando o fruto do Espírito, alguém chega para você, você manifesta amor, você manifesta alegria, você manifesta paz, longo ânimo, você é alguém benigno, alguém bondoso, alguém que é manso e humilde de coração, como o Senhor Jesus. Alguém que tem domínio próprio. Alguém que possa chegar ali, você sabe que o cara não vai explodir, tem domínio próprio. Amém? Então, queridos, manifestar o fruto do Espírito é uma marca. E, por fim, o 10, tem crescimento, amadurecimento. Uma vez um irmão me falou o seguinte: Cabral, isso lá em Porto Alegre, disse o seguinte: uma vez eu estava um pouco desanimado e eu disse: vou dar um tempo. E ele disse: eu fiquei parado. Depois eu voltei. Quando você fica parado, você sabe aquelas escadas rolantes de aeroporto que vai andando, né? Se você tem uma pessoa que está ali caminhando e está indo rápido. Eu já tentei acompanhar uma vez minha esposa e meu filho, né? Por fora não é fácil. E se você fica paradinho naquela escada rolante, aí eu estou me referindo como o caminho do Senhor, o caminho do discípulo, você vai. E se você der uns passos mais para frente, vai mais rápido ainda. Eu já tentei ir por fora, olha, tem quase que correr, porque quem gosta de andar rápido. Então, quando você para, você retrocede. Então, você tem que crescer, você tem que amadurecer. Paulo dizia o seguinte: pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres, vocês já deviam estar ensinando. E eu preciso dar o leitinho para vocês. Amém, amados? Você tem que crescer, você tem que amadurecer.
passa por todo esse processo aqui, essas marcas do discípulo, mas você tem que crescer. Se você não está crescendo, tem alguma coisa errada. A mãe, quando tem um bebê, é normal, até 1 ano tem um crescimento. E quando a criança não cresce, tem algum problema, ela leva no pediatra. E aí, o que está acontecendo com meu filho? Não está crescendo? O que eu posso fazer? O discípulo é a mesma coisa, ele tem que crescer. Ele não pode ser criança a vida inteira, cheio de mimimi. Eu falo para os irmãos, mata esse mimimizento dentro de você, o velho homem. Tem gente que é mimimi por isso, porque não me ligaram, porque não fizeram isso, porque não fizeram aquilo. Queridos, cresça. Ah, porque pegou meu brinquedinho, agora eu estou sem brinquedo. Queridos, precisamos crescer, precisamos amadurecer. Precisamos estar permanecendo na videira verdadeira, recebendo a seiva do Espírito, que vai nos fazer crescer e vai fazer com que a gente faça morrer esse velho homem, essa velha mulher. Amém? Nós precisamos crescer, amados, amadurecer. Aleluia. E alguém pode dizer aí, Cabral, isso é impossível de viver. Essas marcas e tem outras marcas, tá? Mas essas marcas, isso que caracteriza o discípulo verdadeiro é difícil. E eu vou dizer para vocês a verdade, não é difícil, é impossível viver. É impossível viver isso de forma natural. Porque é algo sobrenatural. Amém? E nós dependemos do Espírito Santo, que é o nosso primeiro discipulador. 1 João 2,27 fala que a unção que dele recebeste vos ensinará todas as coisas. É tão bom, amados, quando a gente chega, principalmente aqueles discípulos mais novos, né? Chega e ele diz assim, eu tenho essa decisão, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. O que tu acha? E a gente pergunta, o que tu acha? Tu já orou sobre isso? Eu orei, e Deus me falou isso. E é isso mesmo, glória a Deus. É por aí, o Senhor já te ensinou. Não é que você não possa perguntar para o discipulador, mas tem gente que acha que o discipulador vai ter todas as respostas. Mas não, você tem que buscar no Senhor. Ele vai confirmar, Ele vai te ajudar. E se tiver alguma desvio, vai dizer, a palavra diz isso. Amém, amados? Amém. Então nós precisamos buscar o Senhor e dependemos do Espírito Santo, que é o nosso primeiro discipulador, e de alguém que nos mentore, que nos ensine, que nos discipule, que cuide de nós. Amém? Por isso que é importante o discipulado. Mas eu quis ampliar um pouquinho essa visão de discipulado. Nós somos discípulos do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Ele nos ensina, Ele nos molda, Ele nos cuida, Ele nos corrige. Precisamos ser disciplináveis. Amém? O pastor Moisés Moraes uma vez resumiu o que é um discípulo. Eu achei muito legal, quero ler para os irmãos. O pastor Moisés Moraes já está na glória com o Senhor, foi junto com Erasmo Mugaretti, um dos pastores que está bem no início da renovação, na década de 70, que eu faço parte, né, irmãos? Eu já não sou tão novinho, me converti em 75, o movimento de renovação lá em Porto Alegre começou em todo o Brasil, mas em Porto Alegre em 73, 74. E esse homem disse o seguinte: o discípulo é uma pessoa totalmente comprometida com o Senhor Jesus, para aprender, para crescer a imagem e semelhança dele, refletindo o seu caráter em todos os relacionamentos. Em todos os relacionamentos. Então, amados, o discípulo de Jesus é alguém totalmente comprometida com ele. Amém? Você é totalmente comprometido com o Senhor? Isso está refletindo nos teus relacionamentos, no teu trabalho, na tua casa, na escola, com teus vizinhos. Amém? Eu queria agora falar um pouquinho também sobre orfandade. Eu estava lendo um quadro, e os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Um quadro no Brasil hoje, 30% das famílias se enquadram no perfil de monoparentalidade. Nem sabia que tinha essa palavra. Que é um pai só cuidando, né?
que cuidam dos filhos de forma só em suas casas, sem a presença de um companheiro. 30% das famílias do Brasil tem apenas mulheres cuidando dos seus filhos. Em termos de vivência e convivência estendida, cerca de 50% dos brasileiros, eu fiquei chocado com esse percentual. De classes mais baixas, relatam que não conviveram com a figura paterna ao longo da infância, da sua infância e adolescência. Pasmem, irmãos, 2025, nos cartórios, tá? 6% dos registros em cartórios de nascimentos não consta o nome do pai. Isso é forte, né? Então, há uma orfandade muito grande. Isso é motivo de pôr para outra administração, né? Que nós poderíamos falar sobre ter filhos, sobre adoção também, né? Mas há uma orfandade muito grande. Nós observamos isso, e glória a Deus pela igreja, porque muitos que não tiveram pais naturais na sua família começam a ter pais que os adotam na igreja. Glória a Deus por isso. Amém? E o discipulado, tem que haver essa paternidade, né? E na igreja, quantos órfãos espirituais nós temos? Eu falo não falo aqui, falo igreja do modo geral, né? Quantos órfãos espirituais temos tido? Nós precisamos, amados, ser pais e mães espirituais. Assim como Paulo cuidou de Timóteo, cuidou de Tito, cuidou de Priscila e Áquila, cuidou de Lucas também. Lucas andou muito tempo com Paulo, de alguma forma também era um discípulo de Paulo. Nós precisamos entender que o discipulado verdadeiro requer paternidade em serviço com amor. O discipulador, e aqui é uma palavra para os discipuladores, né? Eles não têm que ser servidos, eles têm que servir. Jesus nos deu exemplo. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele os serviu. Amém? Nós precisamos entender discipulado como paternidade. Quando nós lemos o que diz em Mateus 28, nós lemos lá no início, quando muitos chamam de a grande comissão. Comissão está falando de uma missão, né? De pregarmos o Evangelho. Agora, se a gente apenas pregar o Evangelho, nós temos uma grande omissão, que é quando nós não cuidamos das vidas. Então nós precisamos, amados, pregar o Evangelho, mas cuidar das vidas. Amém? Amém. Aleluia. Então, na igreja não podemos ter nenhum órfão, nenhuma órfã. Todos precisam ser adotados. Amém? Primeiro pelo Senhor e também pelos irmãos. Um último testemunho, eu queria falar um pouquinho sobre a vida de David Livingstone. Não sei se vocês já ouviram falar desse homem. Ele era um missionário, um médico, explorador escocês chamado David Livingstone, que ele viveu de 1813 a 1873. E esse homem teve uma infância muito difícil. Ele trabalhava com tecelagem, trabalhava várias horas por dia. Ele cursou o curso de medicina em Glasgow, na Escócia. E ele foi um homem que se converteu ao Senhor e teve também um chamado missionário. Mas ele era médico também. E ele a princípio ele queria ir para a China, mas por causa de uma guerra que aconteceu lá, ele foi para a África. E ele dedicou várias décadas de trabalho, não apenas como missionário, mas como médico. Ele cuidava dos doentes. Ele foi um dos homens que foi levantado por Deus para combater o tráfico de escravos, porque a Inglaterra estava no meio desse comércio, e foi um dos homens que foi levantado por Deus para combater o tráfico de escravos. E ele também foi um homem usado na área da medicina. Você sabe que na África tem muita malária, né? E ele, de alguma forma, foi usado pelo Senhor. Começou um dos primeiros que usou o quinino de uma forma preventiva também, junto com outras substâncias. E Deus usou muito ele. E ele era um homem muito bom. E ele teve um impacto muito grande. O impacto deles, amados, foi tão grande
que quando ele morreu, uma tribo lá, alguns homens que andavam com ele, andaram durante meses, 1.600 quilômetros até chegar ao litoral para mandar o corpo dele para a Inglaterra. E depois que ele havia morrido, diz uma narrativa muito interessante, que um grupo de novos missionários foi para a África e foi para uma tribo isolada, e ao se reunir com os nativos começaram a pregar e a descrever o Senhor Jesus como um homem bom, um homem que curava os enfermos, que defendia os pobres, que tratava todos com profundo amor, misericórdia, não buscava seus próprios interesses, falando sobre Jesus, falando da vida e da obra do Senhor Jesus. E aqueles nativos interromperam: peraí, nós conhecemos esse homem, ele viveu conosco por muito tempo. Aí os missionários tentaram corrigir, explicando que o Senhor Jesus vivera há quase 2000 anos atrás. Aí eles disseram, esses nativos: não, o homem que vocês estão falando esteve aqui há pouco tempo, ele cuidava das nossas feridas, nos protegia, nos amava. Amados, estava falando de David Livingstone. Aleluia. Ele andava tanto com Jesus que as pessoas pensavam que ele era o próprio Senhor Jesus. Aleluia. Seu caráter, suas práticas, seu cuidado com os doentes, sua proteção e respeito para com eles. E algo tremendo, os irmãos sabem que para transferir um corpo tem que haver um tratamento, um corpo para não se decompor, e aqueles nativos fizeram um embalsamento precário, como eles entendiam, deixaram aquele corpo secando, tiraram as vísceras, banharam com cunhaque e mais algumas, envolveram em folhas e conseguiram levar aquele corpo. Só que as entranhas dele, o coração dele ficou lá na África, e eles enterraram o coração desse homem, deu o coração dele pela África, então o coração dele vai ficar aqui, o corpo vai para a Inglaterra, mas ele vai ficar aqui. Foi um homem que marcou aquela geração. E é interessante, pois os irmãos podem ter alguns documentários, falam que ele encontrou inclusive uma catarata, umas cachoeiras que não estavam mapeadas, ele descobriu vários locais que não estavam mapeados, ele levou tudo isso para a Inglaterra e para a Escócia. E Deus usou ele tremendamente para impactar muitas vidas naquele continente tão sofrido. Aleluia, amados. Será que nós também somos missionários, que nem David Livingstone, onde nós estamos? Será que as pessoas podem ver Jesus na nossa vida? Nós temos que ser semelhantes a Jesus, amém, amados, naquilo que nós fazemos. Se você é um engenheiro, um advogado, um técnico, um vendedor, o que você for, você pode impactar as pessoas que estão ao seu redor, amém? Vamos ficar em pé, amados. Aleluia. Você é um discípulo de Jesus? Tem essas marcas? Se não tem, vamos atrás. Vamos buscar no Senhor. Senhor, eu quero ser semelhante a Ti. Jesus, meu irmão mais velho. Quero pedir para os músicos virem à frente, vamos orar também aqui.